Olá pessoal, seja muito bem-vindo aí no canal do professor Guilherme Neto, um canal destinado aí para o estudo da matemática. Vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática básica, beleza? Mas antes, por favor aí galera, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, tá bom? E qualquer dúvida pode deixar nos comentários, beleza? Hoje, pessoal, nós vamos estudar um tema bastante importante aí no nosso dia a dia, tá bom? Hoje nós vamos estudar as frações, beleza? Então vamos lá. Veja só o exemplo. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Então, pessoal, o que é que eu tenho aqui? O Antônio pediu uma pizza. Essa pizza está dividida em 8 pedaços. Beleza? Então, pessoal, toda fração nós dizemos que ela é do tipo A sobre B, tranquilo? Onde, galera, o A nós chamamos de numerador da fração, numerador, beleza? E o B, que é a parte de baixo, nós chamamos de denominador da fração, tranquilo? Então, a parte de baixo, galera, é o denominador dessa fração. Então, relembrando, a fração tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima nós chamamos de numerador e a parte de baixo nós chamamos de denominador. Galera, o denominador, ele nos indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Uma vez que toda fração, pessoal, nada mais é que uma divisão. Eu tenho A dividido por B, certo? Então, aqui no nosso denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, aqui no caso do nosso exemplo, galera, a nossa pizza foi dividida em 8 partes iguais. Então, podemos dizer, galera, que o denominador dessa fração é 8, porque eu peguei uma pizza inteira e dividi em 8 partes iguais. Pessoal, vamos contar quantos pedaços aqui o Antônio e a namorada dele comeu? 1, 2, 3. Pessoal, o numerador indica, né, quantas partes desse inteiro foram comidas no caso da pizza aqui, né? Então, a pizza comeu 3 pedaços de 8, galera. Então, nós concluímos que o Antônio e a namorada dele comeu 3/8 da pizza, certo? Foram o que eles comeram. E essa fração, galera, indica que o inteiro foi dividido em 8 partes iguais e comeram 3. Pessoal, pensa comigo. E a parte que sobrou? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Galera, sobraram 5 partes de um total de 8, ou seja, a pizza foi dividida em 8 partes iguais e sobraram 5 pedaços. Logo, pessoal, se eu juntar o que eles comeram, né? Se eu juntar o que eles comeram mais o que sobrou, tem que dar uma pizza inteira, ou seja, tem que dar 8 pedaços de um total de uma pizza de 8. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Ó. Então aqui, ó, o numerador e o denominador são os termos de uma fração, nós já vimos, né? Então vamos aqui, pessoal, ver alguns exemplos. Olha só o exemplo dessa fração aqui. Eu tenho um inteiro e esse inteiro foi dividido ó, em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Vamos escrever aqui qual a fração que representa a parte de laranjado, a parte pintada. Ora, pessoal, se eu dividir esse inteiro em 4 partes iguais, o meu denominador é o número 4. A parte colorida, galera, ó, é né, 1 inteiro aqui, né, 1 quadradinho do total de 4. Então, logo, a minha fração que representa a parte pintada, galera, é 1 sobre 4. Tranquilo? E da parte que não foi pintada? A da parte que não foi pintada, galera, foram 3 partes de um total de 4. Tranquilo? Vamos aqui a mais um exemplo, né? Vamos escrever aqui a parte que foi pintada de laranja. Ou seja, eu tinha um inteiro, esse inteiro foi dividido em 2 partes iguais, logo o meu denominador é 2. E foi uma parte pintada de laranja. E a parte que sobrou, galera, também foi 1 sobre 2, uma vez que eu dividi meu inteiro em 2 partes iguais e sobrou uma parte sem pintar, tá joia? Outro exemplo aqui, galera, ó. Vamos escrever a fração que representa a parte pintada aqui. Então, aqui, ó, parte pintada, tá? Ora, eu tinha um inteiro e dividi aqui, ó, em 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então, galera, o meu denominador é 8. Quantas partes que foram pintadas? Olha aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a fração que representa a parte pintada é 3 oitavos, ou 3 sobre 8. Tranquilo? Vamos fazer aqui da parte que sobrou. Então, aqui, ó, a parte que sobrou. Ora, galera, se era 8 e eu pintei 3, só pode ter sobrado 5 partes de um total de 8. Tranquilo? Então, vamos aí. Vamos fazer algumas atividades. Pinte as figuras representando a fração indicada. Então, na letra A aqui, galera, ele quer que você represente a fração 1 sobre 4. Ou seja, ele pegou esse inteiro, dividiu em 4 partes iguais e quer que você pegue uma, né? Tome uma parte. Então, vamos pintar aqui. Isso. Então, temos aqui, ó, a fração 1 sobre 4. A fração 3 sobre 4, ele pegou um inteiro, dividiu em 4 partes iguais e vai tomar 3 partes. Certo? Como se ele fosse, né, no exemplo da pizza, como se ele fosse comer. Então, aqui representado de pintado, eu tenho a fração 3 sobre 4. E aqui, galera, ó, ele pegou um inteiro, esse quadrado inteiro, dividiu em 20 partes iguais e quer que a gente represente 15 partes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. Beleza? 2 sobre 8, ele pegou aqui, ó, dividiu o inteiro em 8 partes iguais e pegou duas partes. Então, vamos lá, vamos pintar as partes aqui que ele quer. Ele quer que pinta, né? Então, tá aí, ó, pintei 2 partes de 8. Beleza, galerinha? Então, tá aí o conceito inicial de fração. Identifique em forma de fração a parte colorida de cada figura. Galera, aqui ele quer que a gente monte a fração da parte colorida. Então, ele tinha um inteiro e dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então, o meu denominador é 8 e a parte colorida, 3. Aqui no meu triângulo, galerinha, ele tinha um triângulo e dividiu em 1, 2, 3, 4 triângulos iguais. Então, o meu denominador é 4 e ele pintou 3 triângulos. Então, a parte colorida representa 3 quartos da figura. Aqui ele tinha uma figura, dividiu em 2 partes iguais, logo o meu denominador é 2 e pintou uma parte. Logo a fração representada de colorido é 1 sobre 2, tá? Ou meio, beleza, galera? Meio, uma vez que ele pintou a metade da figura, certo? Pessoal, na figura D aí, ó, ele tinha um inteiro, dividiu em 4 partes iguais e pintou as 4 partes desse inteiro. Tranquilo? Beleza, galera? Dúvidas aí? Qualquer dúvida, por favor, deixe no comentário que eu sempre estou respondendo. Então, vamos lá. São algumas frações importantes aí, ó. 2 sobre 3, lemos 2 terços. 1 sobre 10, lê-se 1 décimos. 15 sobre 20, lê-se 15 20avos. Tá ok? 25 sobre 4, lê-se 25 quartos. 30 sobre 100, lê-se 30 centésimos. E 2 sobre 13, lê-se 2 trezeavos. Tá joia, galera? Então, sempre que eu tenho um número maior do que 10, nós sempre acrescentamos aí, ó, a palavra avos. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos estudar aí as frações próprias. Pessoal, são as frações onde o numerador é menor que o denominador. Então, veja aqui o exemplo, galera. Temos a fração 2 sobre 3, ou seja, eu peguei uma pizza, né? Dividi em 3 partes iguais e comi 2. Aqui, ó, eu tenho a fração 5 sobre 14avos, ou seja, eu tinha um inteiro, dividi ele em 14 partes e só comi 5 partes. E tenho aqui o nosso exemplo da pizza, né? Eu tinha uma pizza que dividi em 8 pedaços e comi apenas 3 pedaços. Pessoal, então esse tipo de fração onde o numerador é menor que o denominador, nós chamamos elas de frações próprias. Tranquilo, pessoal? Pessoal, o que seria as frações aparentes? Uma fração é aparente quando ela é a representação de um número inteiro. Ou seja, o denominador é divisível pelo numerador. Veja aqui os exemplos, galera. Olha essa fração, 10 sobre 2. Nós não vimos que toda fração não é uma divisão? 10 dividido por 2, galera, nada mais é que o número inteiro 5. Tranquilo? 12 dividido por 4 é o número inteiro 3.
E menos 25 dividido por 5, galera, é 5. Tranquilo? Então, veja só. As frações cuja as divisões forem um número inteiro, né? Aqui, ó, foram um número inteiro, nós chamamos elas de frações aparentes. Beleza? Tranquilo? Vamos agora a outro tipo de fração. Frações impróprias. Pessoas, são as frações cujo denominador é menor que o numerador, certo? É menor que o numerador. Deixa eu corrigir aqui o slide. É menor. Veja um exemplo aqui, galera. Pense bem. O Antônio e a namorada dele estavam com muita fome. Então, eles pediram a primeira pizza e comeram os 8 pedaços. Pediram a segunda pizza e comeram os 8 pedaços dela, né? Pediram a terceira pizza e comeram os 8 pedaços da terceira pizza. Pessoal, pediram a quarta pizza, só que da quarta pizza eles só deram conta de comer 3 pedaços. Pessoal, então nós dizemos que eles comeram 3 pizzas inteiras e 3 pedaços, né? E 3 pedaços de uma de 8. Pessoal, pensa comigo. Se eu quisesse escrever a quantidade de pedaços de pizza que eles comeram na forma de uma única fração, quantos pedaços de pizza eles teriam comido? Ora, 8 mais 8 são 16. Mais 8, 24. Com mais 3, 27. Pessoal, então eles comeram 27, né, pedaços de pizza das pizzas que foram divididas em 8 pedaços. Repare bem essa fração, pessoal. Ora, como que eles comeram 27 pedaços se a pizza só foi dividida em 8 pedaços? Óbvio que eles comeram 3 pizzas inteiras, 3 inteiras, né, de 8 pedaços cada, mais 3 pedaços, né, 3 pedaços de uma quarta pizza. Tranquilo? Então, esse tipo de fração aqui, galera, é chamado de frações impróprias, tá? Quando o numerador é maior que o denominador. Ou seja, significa que tem parte inteira envolvida aí nessa fração. Beleza? Certo? Pessoal, e quando tem parte inteira envolvida numa fração, nós chamamos essas frações de números mistos. Lembra lá no caso da pizza? Vamos voltar aqui, né? No caso da pizza, eles comeram, pessoal, 27 pedaços de um total de uma pizza que era dividida em 8 pedaços. Ou seja, eles comeram 3 pizzas inteiras e 3 pedaços de uma quarta. Esse tipo de representação aqui, galera, ó, nós chamamos de números mistos, tá bom? Números mistos. Por que mistos, galera? Porque eu tenho a mistura aqui, ó, da parte inteira mais a fração. No caso da fração aparente aqui, galera, ó, da fração imprópria, perdão. No caso dessa fração imprópria, eu tenho uma fração, só fração. Aqui não, aqui eu tenho inteiro mais fração. Eu tenho uma parte inteira mais fração. Isso nós chamamos de números mistos, beleza? Então, olha lá, o número misto ou fração mista possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Ele é representado pela parte inteira seguido de uma fração própria. Essa representação facilita o reconhecimento do que é inteiro e do que é fracionário no número. Veja alguns exemplos. Então aqui, galera, ó, essa fração aqui, ele tinha um inteiro, né, pintado de azul, né, um inteiro e 3/5 de uma segunda parte. Na segunda aqui, ó, nessa aqui, ele tem 2 inteiros pintados, 2 inteiros e 4 partes, né, de um total de 9. Então, ele tem um número misto 1/3, 1 inteiro 3/5 e 2 inteiro 4/9. Beleza? Então, essa é a forma de representação de fração em números mistos. Beleza? Agora, galera, vamos transformar números mistos em frações. Veja aqui, ó, eu tenho as frações 3 sobre 5, né? 1 inteiro 3 sobre 5. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, ó, eu vou imaginar o seguinte: eu tinha um inteiro e esse inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Então, né, duas, 1, 2, 3, 4
O desenho ficou meio ruim aí, galera, mas imagine que essas partes são iguais, tá? Quantas partes ele pegou dessa aqui, ó? 3, né? Então ele dividiu o inteiro em 5 partes iguais e pegou 3 partes. Beleza? Só que aqui, ó, ele pintou uma parte inteira. É como se eu tivesse pegado aqui, ó, outra barra de chocolate, vamos dizer assim, né? Dividida em 5 partes iguais e pegou ela inteira, ou seja, pintou ela todinha. Galera, então aqui, ó, é a representação, né, do número misto 1 inteiro e 3 quintos, ou seja, vamos supor que é uma barra de chocolate, né? Ele dividiu em 5 partes iguais, comeu 1 inteira e comeu 3 quintos da segunda. Então, pessoal, quantos pedaços que ele comeu? Ele comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, ele comeu 8 pedaços de uma barra de chocolate que estava dividido em 5 pedaços, certo? Então, veja que eu representei esse número aqui, ó, na forma de fração imprópria. Só que existe um macete para a gente fazer isso aqui sem precisar, né, fazer o desenho gráfico, beleza? Eu vou ensinar para vocês. Veja bem, basta, galera, eu vou pegar aqui, ó, um inteiro, perdão, 1 inteiro e 3 quintos. Galera, para mim transformar esse número misto em fração, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir cá, pôr o denominador vai sempre se repetir. Agora eu vou multiplicar o numerador pela parte inteira e vou somar o resultado, galera, com essa parte aqui, ó, quer ver? 5 vezes 1, 5. 5 mais 3, 8. Tranquilo? Vamos fazer isso aqui, galera, ó. Vamos transformar esse número misto numa fração imprópria? O meu denominador eu já tenho, é o 9. Agora a parte de cima vai ser 9 vezes 2, que é 18, mais 4. 18 mais 4, galera, dá 22, certo? Então, pessoal, para transformar número misto em fração, eu faço isso. Repito o denominador, multiplico o denominador pela parte inteira e somo com o numerador da outra fração. Beleza? Pessoal, e ao contrário? E se eu quiser transformar fração imprópria em número misto? Pessoal, para mim transformar fração imprópria em número misto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 17 e vou dividir por 3, porque veja bem, isso aqui é como se eu tivesse pegado uma barra de chocolate, dividido em 3 partes iguais, certo? Não é isso? E comeu 17 partes dessas, ou seja, ele comeu 5 pedaços de chocolate, 5 barras inteiras de chocolate, 3, 6, 9, 12, 15, né? E 2 pedaços dessa outra aqui. Então, pessoal, basicamente, para não precisarmos fazer os desenhos, o que nós fazemos? Nós dividimos o numerador pelo denominador. Veja bem, ó, 17 dividido por 3. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 3 é 15, fazendo a diferença aqui, ó, sobra 2. Ou seja, galera, ele comeu 5 partes inteiras e 2 pedaços de um outro chocolate. Então eu divido, pessoal. Eu divido o numerador pelo denominador. O resto que sobrar vai ser a fração, o numerador da fração. E o número que multiplicar aqui, né, o número que chega mais próximo será a minha parte inteira. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Transformar os números mistos em frações impróprias. Então vamos lá, galera. Aqui eu tenho 3 inteiro e 1 nono. Nós aprendemos que basta eu multiplicar, né? Multiplico e somo. Vamos lá? 9 vezes 3, 27. 27 mais 1, 28. O meu numerador vai ser sempre o 9. Beleza? 9 vezes 4, 36. 36 mais 2, 38. Opa! Deixa eu fazer aqui de novo, né? 38 sobre 9. Beleza? Repare que o denominador nunca muda, né? É sempre o mesmo. Então, já posso até colocar aqui, ó. Então, vou fazer 9 vezes 2, 18. 18 mais 4, 22. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Sobre 3, beleza? 9 vezes 1, 9. 9 mais 7, 16, galera. Então, tá aí.
transformando os números mistos em frações impróprias. Agora, vamos transformar as frações impróprias em números mistos. Lembra? Então, aqui, galera, para fazer isso, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Pessoal, que número multiplicado por 7 dá próximo de 40? O 5. 5 vezes 7, 35. Resto, 40 menos 35, resto 5. Então, pessoal, como que eu vou montar essa fração aqui? Eu sei que o meu denominador é 7, o resto foi 5 e a parte inteira, galera, foi 5. Então, eu tenho 5 inteiros e 5 sétimos, certo? Vou mudar a cor dessa caneta aqui. Então, eu vou colocar um resultado aqui, ó, 5 inteiros e 5 partes de um total de 7, beleza? Então, aqui, ó, parte inteira e numerador da nova fração, certo? Vamos para a letra B. Pessoal, eu vou dividir 7 por 3. 2 vezes 3 é 6, vai me sobrar resto 1. Ou seja, essa fração tem 2 inteiros e 1 terço. Tranquilo? Então, aqui, ó, 2 inteiros e 1 terço, certo? Vamos fazer a letra C aqui. Vou dividir 33 por 12. Galera, 2 vezes 12 é 24. 24 menos 33 vai dar 9. Então, significa que eu tenho 2 inteiros e 9 partes de um total de 12. O denominador nunca muda. Então, aqui, ó, 12, né? Aqui em cima é 9 e aqui é 2. 2 inteiros e 9 dozeavos, galera. Aqui, pessoal, a mesma coisa na D, ó, vou dividir. 26 dividido por 12. 2 vezes 12 vai dar 24. 26 menos 24 é 2. Então, eu tenho, ó, 2 inteiros. Meu denominador é sempre o 12, né? É sempre o número que eu estou dividindo. E o resto é 2. Então, ficou 2 inteiros e 2 dozeavos. 2 inteiros e 2 dozeavos. Tranquilo, galera? Agora, 43 por 12, novamente, né? 3 vezes 12 dá 36. 43 menos 36, galera, é 7. Então, fazendo aqui, ó, ficou 3 inteiros, né? 3 inteiros, que dá 36. E o que sobrou aqui foi justamente 7 partes de um total de 12. Tranquilo, galera? Então, tá aí, pessoal. Bons estudos, tá? Nossa aula chegou ao fim. Uma aula longa aí de fração, bastante conteúdo. Sugiro vocês que voltem o vídeo e refaçam os exercícios, tá bom? Principalmente em transformação de números mistos em frações impróprias e frações impróprias em números mistos. Joia? Então, até a nossa segunda aula aí de fração. Não acabou por aí, o conteúdo é extenso. Beleza, galera? Então, tá aí. Bons estudos e tenha um ótimo dia.